Olá, amados. Nós estamos de volta com o pastor Adriano Cabral, da Assembleia de Deus Madureira, Campus Sete Lagoas. Pastor, e o senhor vai contar pra gente agora como que foi essa fase da adolescência, né? Que a sua mãe já ficava aí cheia de dedos, de cuidados, te lembrando que Deus já tinha feito. Eu confesso para você que essa era uma parte que a minha mãe fazia exaustivamente e que não me agradava muito. Mas eu louvo a Deus porque ela fez isso. Às vezes eu queria sair para algum lugar e ela sempre me lembrava: olha o que Deus fez na sua vida, hein? Você seja grato. E um dia eu respondi à minha mãe: disse, olha mãe, também não é assim não. Olha, Deus te fez um milagre, era para você estar morto. Não. E aquela fase de adolescência, que você quer ignorar tudo, né? E eu respondi à minha mãe: não é bem assim não é bem assim como a senhora está falando não. E os dias passou. Um dia nós estávamos numa reunião e aí pela segunda vez Deus usou um vaso e falou comigo, ainda adolescente. E ele disse: meu servo, era para você já estar nos meus braços. E aquilo, quando eu vi aquilo, eu confesso que eu assustei e lembrei do que eu tinha respondido da minha mãe, né? E eu te dei vida, porque eu tenho um projeto na sua vida, eu te chamei. E a partir daí, eu confesso que muita coisa mudou. Muita coisa mudou na minha forma de acreditar em Deus, na minha maneira de servi-lo. Eu nunca saí dos caminhos do Senhor, ainda muito novo, sempre envolvido com a igreja. Fui líder de jovens, ainda adolescente, sempre envolvido com as coisas de Deus. Mas eu louvo muito a Deus pelo Senhor ter me dado essa oportunidade, não de me jogar na cara, mas de me lembrar, certo? E eu confesso, pastor, eu tô segurando aqui para não chorar, porque a minha filha foi curada aos 2 anos, foi por isso que nasceu a aliança. E eu entendo a posição da sua mãe e entendo a sua posição, porque é tão difícil lidar com isso depois. Eu falo exatamente a mesma coisa que a sua mãe falava, eu falo com a minha. Eu falo: Nick, Jesus te curou, você tem que ser mais obediente, você tem que comportar, obedece a mamãe, Jesus quer te usar. E aí ela vira, tem horas que ela fala: ai mãe, mas tem horas que ela vira e fala: ai mãe, eu sou ousada demais, né? Eu falo: menina, fica calma. Só que ela tem 6 anos, ela foi curada aos 2. Então, é difícil a situação, porque às vezes ela se acha demais, sou a íntima do Senhor, e às vezes ela acha que eu pego no pé demais. Eu entendo a atitude da sua mãe, como é difícil isso, né? E isso, Deus, quando me lembrou disso, mudou, foi uma mudança radical na minha vida. O senhor tinha quantos anos? Eu já estava com 13 para 14 anos, certo? Quando Deus falou comigo pela segunda vez e justamente me mostrando isso. E aí eu comecei mesmo a me envolver mesmo com as coisas de Deus, na igreja, como te disse, fui líder de jovem ainda muito cedo, e começando a me envolver com as coisas de Deus. E logo o tempo passa, né? E olha, passa rápido, né? Gente, passa rápido. Tive a oportunidade aí veio, conheci a minha esposa e nos casamos, né? E logo assim perto, já casadinho de novo, eu tive uma dificuldade, né, de saúde, assim, inexplicável. Parece que tive um problema de uma infecção intestinal, e aquilo me deixou muito mal, mas muito mal mesmo. Eu trabalhava também no hospital com meu pai, que era biomédico, no laboratório, e tive toda a atenção dos médicos. Residia nessa época na minha cidade natal, na cidade de Goiás, antiga capital do estado de Goiás. Fui transferido para Goiânia, e a esposa preocupada, né? Gente, não é possível, eu casei agora, será que... né? E tinha uma irmã muito usada por Deus na nossa cidade, e um dia ela saindo, ela encostou na casa dessa irmã
não foi com o propósito de receber uma oração, mas foi lá para vê-la. Ela estava aflita também do que estava acontecendo, ela não tinha passado por essa situação, né? E eu não estava bem, realmente eu não estava bem, estava muito fraco, e a irmã resolveu, naquele momento, aproveitando o ensejo que ela estava, fez uma oração, e Deus usou essa irmã e falou com a minha esposa, e disse: olha, minha serva, não preocupa com o teu, já era para ele estar nos meus braços há muito tempo, mas eu dei vida, porque eu tenho um projeto na vida dele, eu vou fazer a obra. Foi a segunda vez. Agora Deus não tinha falado comigo, né? Eu tinha falado com a minha esposa, até mesmo a respeito de onde era para mim estar, se não fosse a misericórdia e a intervenção dele na minha vida. Ela voltou e fomos para Goiânia na época, e algo muito interessante aconteceu. Eu cheguei mal, mas a hora que eu dei entrada no hospital, certo? Parece que automaticamente eu já fiquei bom. E o médico chegou para me atender e falou: Adriano, era conhecido? O que está acontecendo? Não, você está bem? Estou bem. Falei: então vou te dar alta. Aí só fez eu dormir lá no hospital. No outro dia de manhã eu saí e não estava comendo nada. Meu pai me pegou, certo? Não, vamos agora tratar de um negócio que você está precisando. Me levou para uma churrascaria. Meu Deus! Certo? Aí a minha esposa: não, você não pode, você estava com uma dificuldade agora, você tem que começar a comer devagarzinho. Pensa no tanto que comi. Né? Nossa! Mas Deus fez esse milagre, e mais uma vez para voltar de forma muito forte dentro de mim aquilo que ele já tinha falado comigo anteriormente. E agora, falando com a minha esposa, que era assim para mim já estar descansando nos braços dele, mas em virtude do projeto que ele criou e elaborou, certo? Para mim, ele tinha me dado vida. E as coisas, a partir daí, começaram a acontecer. Glória a Deus. Deus, pela sua infinita bondade, tem me guardado, tem me sustentado, e eu sou muito grato por tudo que o Deus tem feito na minha vida. Através dessa oportunidade de vida, Deus me deu o privilégio de ter uma família. Hoje tenho 2 filhos, um está com 16 anos e outro com 15. E graças a Deus todos estão atuantes na igreja, um é baterista, o outro é tecladista, e me ajudam muito. A minha esposa também é uma pastora abençoada, que tem feito um papel extraordinário, tem compreendido o chamado de Deus na minha vida, e isso tem feito muita diferença no meu ministério, e eu tenho muito que louvar a Deus por isso. Glória a Deus. E a vida não terminou aí. Nessa época eu estava nas minhas atividades, eu trabalhava com meu pai num laboratório de análises clínicas, tenho essa profissão, ele me ensinou. Perdi meu pai muito cedo, no ano de 2000, ele ia fazer 44 anos de idade. Nossa! E logo tive que assumir o laboratório e toda uma carga mesmo de mais responsabilidades. E com isso, logo também surgiu o convite para mim assumir a primeira congregação, dirigir, pastorear a primeira igreja. Estava num momento assim, muito atarefado, meu pai tinha acabado de falecer e as coisas estavam muito tumultuadas. Mas nesse contexto que me surgiu a oportunidade. O meu pastor um dia me chamou no seu gabinete e ele era destro e escrevia, e eu cheguei, eu cumprimentei, ele só me levantou o olho assim, me cumprimentou e me fez a seguinte pergunta: Adriano, você tem vontade de dirigir a igreja? Mas ele não estava olhando para mim não, ele estava escrevendo. E eu disse: meu pastor, o senhor sabe que eu estou aqui para servir. Aí novamente ele disse: Adriano, você tem vontade de dirigir a igreja? Aí foi o meu chefe, eu chamei ele assim: o senhor sabe que eu estou aí para servir. Aí ele parou do que estava fazendo, escrevendo, olhou para mim
Para servir eu sei que você tá. Eu tô perguntando se você tem vontade de dirigir igreja. Aí quando ele falou assim, eu tomei um susto, né? Confesso. E aí a resposta saiu quase que assim... Automática. Sim, senhor. Então a sua posse é quarta-feira no setor Rio Vermelho. Aí eu, tá bom? E eu, sim, senhor, então tá dispensado. Desse jeito. Aí eu quis argumentar, quarta-feira a gente se vê lá, tá? Saí. A gente que às vezes pertence a uma igreja menor e não conhece ainda, não conhece muito bem. Eu conheço um pouco mais o procedimento da Assembleia e tal, eu sei que é assim mesmo, né? A gente fica assustado. Eu acho que eu não teria reação, não sei o que eu faria. Eu era o vice-presidente do campo nessa época. O senhor já era pastor? Eu era um evangelista na época e trabalhava com ele como vice-pastor, vice-presidente do campo. E na época tinha acontecido uma fatalidade, o pastor dessa congregação tinha falecido, e aí ele me chamou e me direcionou para essa congregação. Cheguei em casa, falei com a esposa, e ela, não, vamos lá, Deus tem esse projeto com você, vamos assumir. E assumimos a primeira congregação. Eu confesso para você que foi um momento assim muito difícil. E depois, uma oportunidade, eu chamei o meu pastor presidente e disse, pastor, o senhor sabe, a minha vida está complicada, eu estou com muitas tarefas. Nessa época eu estava fazendo faculdade e estava com uma certa dificuldade à noite por conta da faculdade. Aí ele virou para mim e disse assim, se vira, você é inteligente, dá seu jeito. E eu, tá bom, né? E aí fui dando um jeito. E Deus me abençoou. Tive Glória muito êxito. Hoje, graças a Deus, sempre que vou à minha cidade natal, tenho um carinho muito especial por todos, inclusive por aqueles que pastoreei. Hoje aqueles que eu pastoreei, que eu encaminhei também, muitos já são pastores, né? O tempo passa, né? Sim. E graças a Deus por isso. E daí, a minha vida também não consistiu nesse momento somente na igreja. Eu administrava um laboratório, tinha também uma empresa, eu mexia com vendas por produtos, vendas por catálogos. Sim. Então, era muita coisa. E logo também, na época, surgiu a oportunidade, o prefeito da nossa cidade, lá na época, me viu um dia numa agência do Banco do Brasil, e éramos conhecidos, e ele virou para mim e disse o seguinte, está perto aí, eu vou me candidatar à reeleição, e quem serve para ser meu vice é você. Eu nunca fui filiado a partido político, né? E eu falei, não, doutor, eu não mexo com isso não. Eu falei, não, eu estou dizendo que não mexo com isso porque o seguinte, hoje não depende só de mim, né? Eu sou pastor de igreja, eu tenho um ministério, tenho o meu líder, pois eu vou lá agora falar com o seu pastor presidente. Então tá bom, depois a gente conversa. E você não acredita que ele foi lá? Ele foi mesmo. Ele foi, conversou com o meu pastor presidente na época, o pastor Valdivino Rodrigues da Luz. Passado um pouco, o meu pastor me liga, dizendo, o prefeito esteve aqui e falou do projeto dele, e eu já reuni aqui com a nossa liderança e nós estamos apoiando isso. Estou te ligando para pedir para você para aceitar. Foi assim, né? Gente. Do nada, nunca tinha nenhuma aspiração nesse lado, né, político. Estava cuidando da igreja, cuidando das minhas coisas. Mais um ainda, né? E nesse contexto, então, diante da palavra do meu líder, eu então aceitei o projeto. Deus tinha falado comigo que tinha uma cadeira. E aí eu pensei que a cadeira era essa de ser possivelmente o prefeito da minha cidade. Porque no entendimento era, ele ia sair para prefeito, 2 anos, ele ia ser para deputado e assumiria a prefeitura. Tá, olha a cadeira então que Deus tinha falado comigo, né? Mas os projetos de Deus são maiores do que os nossos. E às vezes achamos que é uma coisa e Deus tem outra, né? Verdade. Eu achava que a cadeira era a cadeira do âmbito político, né? Tá.
Mas aí passou por razões diversas, a questão desse cenário mesmo político, a vitória não foi alcançada, né? Bom, então ele não conseguiu a reeleição, né? Não conseguiu. Então, pastor, a gente vai fazer mais um intervalo e volta para contar o final do seu testemunho. É rapidinho.